Imagine por um instante que sua vida pudesse ganhar mais leveza, clareza e serenidade em apenas 7 dias. Não estamos falando de uma promessa mágica ou de um truque superficial, mas da prática de hábitos que, se cultivados com consciência, têm o poder de reorganizar sua mente, acalmar suas emoções e alinhar o seu espírito. O budismo, com sua sabedoria milenar, ensina que grandes transformações começam em passos pequenos, repetidos com disciplina e intenção. E quando esses passos se tornam hábitos, o que parecia distante passa a ser parte natural do seu modo de viver. O primeiro ponto essencial está na atenção plena, ou como os monges chamam, mindfulness. Durante 7 dias, proponha-se a viver cada momento como se fosse o único. Ao acordar, antes de tocar no celular ou pensar nas obrigações do dia, respire fundo 3 vezes e sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Parece simples demais? É justamente aí que mora a chave. O hábito de respirar conscientemente, mesmo que por poucos segundos, desperta a mente para o presente, quebra o ciclo da pressa automática e nos lembra que cada novo dia é uma oportunidade de recomeçar. Outro hábito transformador é o silêncio intencional. Vivemos mergulhados em barulhos externos e internos, conversas, notificações, preocupações, lembranças e planos que se sobrepõem como ondas incessantes. O silêncio é como um bálsamo que refresca a alma. Durante esses 7 dias, reserve 10 minutos para simplesmente sentar-se em quietude. Não é preciso buscar esvaziar a mente, mas apenas observar. Se vierem pensamentos, acolha-os e deixe que passem, como nuvens atravessando o céu. Esse simples ato ensina que você não é refém da agitação mental e que há um espaço de paz sempre acessível dentro de você. Além do silêncio, outro pilar budista fundamental é a compaixão, que começa consigo mesmo. Muitas vezes somos duros demais, exigimos perfeição, nos culpamos por erros pequenos e alimentamos críticas constantes. Por 7 dias, pratique a bondade interior. Quando notar um pensamento autocrítico, substitua-o por uma frase gentil, como estou aprendendo, eu me perdoo, ou eu me permito seguir em frente. A autocompaixão não é indulgência, é reconhecer que você, assim como todos, é um ser humano em crescimento. Essa mudança de atitude abre espaço para relacionamentos mais saudáveis e autênticos, porque só quem é compassivo consigo pode estender a mesma energia ao próximo. Outro hábito poderoso é o da simplicidade consciente. O budismo ensina que o apego excessivo às coisas é uma das principais causas de sofrimento. Isso não significa abandonar tudo ou viver sem conforto, mas cultivar um olhar diferente para o que você possui. Escolha, durante esses 7 dias, simplificar algo no seu cotidiano. Organize uma gaveta, doe roupas que não usa, reduza o tempo gasto em redes sociais. Cada gesto de desapego traz a sensação de leveza e mostra que não precisamos de tanto para viver bem. A verdadeira riqueza está na liberdade interior. Um hábito que costuma trazer transformações profundas é o da gratidão diária. No final de cada dia, escreva ou mentalize 3 coisas pelas quais você se sente grato. Não precisam ser acontecimentos grandiosos. Pode ser um sorriso recebido, um alimento saboroso, o simples fato de ter um teto sobre a cabeça. Esse exercício direciona a mente para o que há de positivo, e pouco a pouco ela aprende a enxergar beleza até nos detalhes mais sutis da vida. A gratidão abre portas para uma perspectiva mais amorosa e confiante diante da existência. Outro ponto essencial é cultivar a escuta atenta. Quantas vezes você conversa com alguém enquanto sua mente está em outro lugar? O hábito de ouvir de verdade, sem pressa e sem julgamentos, transforma não só os relacionamentos, mas também sua própria compreensão da vida. Dedique esses 7 dias a realmente ouvir uma pessoa querida, um colega de trabalho, até mesmo os sons da natureza ao redor. Essa prática fortalece a conexão com o mundo e ajuda a dissolver a sensação de isolamento que tantas vezes pesa em nossos corações. Por fim, lembre-se do cuidado com o corpo, que é o templo onde a mente e o espírito habitam. No budismo, não há separação rígida entre corpo e mente. Ambos influenciam-se mutuamente. Procure nesses 7 dias adotar ao menos um gesto de respeito ao seu corpo. Pode ser uma caminhada leve, alongamentos ao amanhecer, uma alimentação mais consciente ou simplesmente beber água com presença.
Cada ato físico, quando feito com atenção, também se torna espiritual. Esses hábitos, quando praticados de forma simples e sincera, revelam uma verdade poderosa. A transformação não depende de grandes mudanças externas, mas da forma como nos relacionamos com o momento presente. Em apenas 7 dias, você pode começar a sentir os efeitos sutis: mais calma, mais clareza, mais disposição e um olhar diferente sobre os desafios. E ao perceber esses resultados, será natural querer prolongar essa prática por mais tempo, até que ela se torne parte de quem você é. Quando se mergulha com mais atenção na prática desses hábitos, percebe-se que o verdadeiro segredo não está apenas em repeti-los mecanicamente, mas em permitir que eles toquem o coração. Não é sobre fazer por obrigação, mas sim sobre sentir a transformação em cada pequeno gesto. Ao longo dos dias, você vai notar que a respiração consciente, o silêncio, a compaixão e a simplicidade começam a se entrelaçar como fios invisíveis, formando uma nova forma de estar no mundo. É nesse ponto que os ensinamentos budistas mostram sua força. Eles não exigem dogmas rígidos, mas convidam para uma experiência viva, diária, que se adapta à realidade de cada um. Um hábito que pode se revelar profundamente transformador é o de cultivar a observação da mente. Muitas vezes passamos o dia reagindo a pensamentos e emoções sem perceber que eles não são a totalidade de quem somos. No budismo, há um ensinamento claro: pensamentos são como pássaros que cruzam o céu da mente. Não precisamos segurá-los nem lutar contra eles. Por 7 dias, experimente reservar alguns minutos para apenas observar. Quando um pensamento surgir, seja uma preocupação, um julgamento ou uma lembrança, nomeie-o mentalmente como preocupação, julgamento ou lembrança e deixe-o ir. Essa prática simples cria espaço entre você e sua mente, trazendo mais liberdade e menos peso. Outro ponto essencial é o ritmo consciente. Em um mundo que valoriza a pressa, muitas vezes esquecemos que a vida não é uma corrida, mas uma caminhada. Os monges budistas, ao andar, costumam fazer da própria caminhada uma meditação. Cada passo é dado com presença. Cada movimento do pé é sentido como um encontro entre corpo e terra. Durante esses 7 dias, escolha um momento para caminhar mais devagar, sem olhar para o celular ou se apressar. Sinta o contato dos pés com o chão, o movimento do corpo, a respiração que acompanha o passo. Essa prática de caminhar consciente transforma até o ato mais banal em um ritual de conexão com o agora. Também é importante falar sobre o hábito da fala sábia. Quantas vezes palavras ditas sem pensar ferem, criam distâncias ou alimentam conflitos? O budismo ensina que a fala deve ser verdadeira, necessária e compassiva. Ao longo de 7 dias, tente observar suas palavras antes de soltá-las. Pergunte a si mesmo: o que vou dizer é útil? É honesto? Vai trazer mais harmonia ou mais discórdia? Essa atenção muda completamente a qualidade das conversas e pode ser um bálsamo para os relacionamentos. Às vezes, até o silêncio é mais sábio do que uma palavra precipitada. Outro hábito que merece espaço é o de cultivar contentamento. A insatisfação constante é uma das raízes do sofrimento humano. Sempre queremos mais, sempre acreditamos que a felicidade está no próximo passo, na próxima conquista, no próximo objeto. O budismo ensina que o verdadeiro contentamento nasce da capacidade de apreciar o que já está aqui. Durante esses 7 dias, pratique olhar para a sua vida com gratidão pelo que existe agora. Talvez não seja perfeita, talvez existam desafios, mas dentro dela também há abundância, afetos, aprendizados, oportunidades de crescimento. O contentamento não paralisa, pelo contrário, dá forças para caminhar sem ansiedade, porque a felicidade não fica apenas no horizonte distante, mas se revela em cada instante presente. Vale ainda destacar o poder da meditação guiada pela bondade amorosa, conhecida como metta. Essa prática convida você a repetir mentalmente frases de bem-estar e amor, direcionando-as primeiro para si, depois para pessoas queridas, em seguida para pessoas neutras e até mesmo para aquelas com quem há dificuldades. Algo como: que eu esteja em paz, que eu esteja saudável, que eu esteja protegido. Em seguida, que você esteja em paz, que você esteja saudável, que você esteja protegido.
Esse hábito, se feito diariamente, expande o coração e dissolve ressentimentos silenciosos que muitas vezes pesam sobre a alma. É como abrir janelas para que o vento fresco da compaixão circule livremente dentro de você. Outro aspecto essencial desses dias de prática é o cuidado com a energia mental. Muitas vezes nos alimentamos não só de comida, mas também de imagens, notícias e informações que intoxicam a mente. Durante esse período, escolha reduzir o consumo de conteúdos que despertam medo, raiva ou inveja. Troque parte desse tempo por leituras inspiradoras, músicas que elevam ou até mesmo o silêncio. Assim como o corpo adoece com alimentos tóxicos, a mente também se enfraquece quando absorve conteúdos nocivos em excesso. Alimentar-se bem espiritualmente é tão importante quanto cuidar da saúde física. E por falar em alimento, um hábito poderoso é a alimentação consciente. Comer com atenção é uma forma de meditação em movimento. Durante esses 7 dias, ao menos em uma refeição do dia, desligue distrações e apenas coma. Observe a textura dos alimentos, o aroma, o sabor. Reconheça o caminho que aquele alimento percorreu até chegar ao seu prato. O sol que o nutriu, a terra que o acolheu, as mãos que o colheram. Esse olhar transforma cada refeição em um gesto de reverência à vida e ao milagre que é existir. Ao aprofundar esses hábitos, você perceberá que a vida começa a desacelerar por dentro, mesmo que por fora tudo continue no mesmo ritmo. O que muda é a sua postura diante dela. O caos externo já não entra tão facilmente, as emoções não arrastam tanto, e o coração se torna mais espaçoso, mais capaz de acolher tanto a alegria quanto a dor. E é exatamente nesse ponto que a transformação acontece. Não em eliminar os desafios, mas em desenvolver uma nova forma de atravessá-los. À medida que os dias avançam nessa jornada de 7 dias de hábitos transformadores, algo curioso começa a acontecer. A percepção da vida se amplia. O que antes parecia automático passa a ser notado com mais clareza. Os pequenos gestos ganham profundidade, e até as dificuldades assumem um novo significado. O budismo nos lembra de que a transformação não está em alcançar um estado perfeito de iluminação de um dia para o outro, mas em aprender a caminhar com mais consciência, apreciando cada passo e reconhecendo que mesmo os obstáculos carregam lições valiosas. Um hábito que se revela essencial é o da aceitação consciente. Quantas vezes gastamos energia lutando contra o que não pode ser mudado? O sofrimento humano, em grande parte, nasce dessa resistência. Aceitar não é se conformar ou desistir, mas reconhecer a realidade tal como ela é, sem acrescentar camadas de raiva, revolta ou ressentimento. Durante esses dias, quando surgir uma situação difícil, em vez de se perguntar, por que isso aconteceu comigo? Experimente perguntar, o que essa situação pode me ensinar? Essa simples mudança abre um espaço interno para lidar com os acontecimentos com mais serenidade e menos desgaste. Outro hábito profundamente transformador é o de cultivar a paciência. Vivemos em um tempo de imediatismo, onde tudo precisa ser instantâneo. Mensagens respondidas em segundos, resultados rápidos, soluções imediatas. Mas a vida real tem seu próprio ritmo, e o budismo ensina que a pressa é inimiga da sabedoria. Por 7 dias, pratique a paciência de forma consciente. Quando algo demorar mais do que você gostaria, use esse momento como exercício. Respire fundo, observe a ansiedade surgindo e deixe que ela passe. A paciência não é apenas esperar, é esperar com tranquilidade. Esse hábito, quando cultivado, traz equilíbrio e evita decisões precipitadas. Outro ponto que merece atenção é o desapego às expectativas. Muitas vezes, sofremos não pelo que aconteceu, mas pelo que esperávamos que acontecesse. Criamos cenários na mente, idealizamos resultados, planejamos diálogos perfeitos, e quando a realidade não corresponde, surge a frustração. Durante essa prática de 7 dias, observe suas expectativas e tente soltá-las. Faça a sua parte com dedicação, mas permita que o resultado siga seu próprio curso. Esse hábito liberta do peso de querer controlar tudo e traz uma sensação de leveza, pois a vida não precisa corresponder a um roteiro pré-estabelecido para ser significativa. Um hábito que aprofunda ainda mais o caminho da transformação é o da reflexão noturna. Antes de dormir, reserve alguns minutos para revisar o dia com um olhar compassivo. Pergunte-se, onde consegui praticar a atenção plena?
Onde deixei que a pressa ou a raiva tomassem conta? O que aprendi com as situações que enfrentei? Essa reflexão não deve ser feita com dureza ou cobrança, mas como um mestre gentil que orienta um aprendiz. Esse simples ato fortalece o autoconhecimento e permite que cada dia seja um degrau na escada do crescimento pessoal. Outro hábito poderoso é o da generosidade intencional. No budismo, a generosidade não se resume a dar bens materiais, mas também tempo, atenção, cuidado e gentileza. Durante esses 7 dias, escolha conscientemente praticar ao menos um gesto de generosidade por dia. Pode ser ouvir alguém sem interromper, oferecer uma palavra de apoio, ajudar em uma tarefa simples ou até mesmo sorrir para um desconhecido. Esses gestos, quando feitos de coração, criam ondas invisíveis que se espalham pelo mundo e retornam de formas inesperadas. A generosidade dissolve o egoísmo e nos conecta à teia invisível que une todos os seres. Um hábito que fortalece ainda mais essa jornada é o de cultivar a equanimidade, que significa manter o equilíbrio diante das circunstâncias, sejam elas boas ou ruins. Muitas vezes nos deixamos levar pelas extremidades. Euforia quando algo dá certo, desespero quando algo dá errado. A equanimidade nos convida a manter o coração estável, como um lago tranquilo que reflete o céu sem se agitar com cada vento. Durante 7 dias, sempre que algo positivo ou negativo acontecer, observe sua reação e tente permanecer no centro. Isso não significa ser frio ou indiferente, mas aprender a responder em vez de apenas reagir. Vale também destacar o poder do despertar matinal consciente. O modo como começamos o dia influencia todo o restante dele. Em vez de acordar já pensando nas preocupações, experimente abrir os olhos, sentar-se na cama e agradecer pela oportunidade de viver mais um dia. Respire fundo, estique o corpo lentamente e traga à mente a intenção de cultivar um hábito específico ao longo daquele dia. Esse pequeno ritual matinal funciona como uma âncora que direciona a mente e dá mais propósito às horas seguintes. Outro hábito que transforma a forma de enxergar a vida é o da contemplação da impermanência. Tudo muda, tudo passa, nada é fixo. Muitas vezes sofremos porque acreditamos que as coisas deveriam permanecer como estão, mas o budismo ensina que a impermanência é a natureza da existência. Durante esses dias, ao observar uma flor murchando, o sol se pondo ou até mesmo suas próprias emoções variando, lembre-se de que tudo é transitório. Essa consciência não traz tristeza, mas gratidão pelo momento presente, pois ele é único e jamais se repetirá da mesma forma. Ao praticar esses hábitos, o coração começa a se expandir. O que antes parecia urgente, perde a força. O que parecia insuportável, torna-se suportável. E aquilo que parecia pequeno, ganha valor. A vida se revela em sua simplicidade grandiosa, e você passa a perceber que o poder da transformação sempre esteve ao seu alcance. Bastava ajustar o olhar e afinar o coração para ouvir o que antes passava despercebido. À medida que os dias se sucedem nessa jornada de transformação, os hábitos já não parecem práticas isoladas, mas começam a se entrelaçar em um tecido único que sustenta a vida interior. Cada respiração consciente, cada silêncio acolhido, cada gesto de compaixão vai moldando o caráter, fortalecendo a mente e tornando o coração mais sereno. É como se um jardim fosse cultivado aos poucos. No início, apenas algumas sementes lançadas à terra, depois, pequenas brotações, até que com o tempo e o cuidado, o espaço se enche de cores, perfumes e vida. Essa metáfora do jardim representa a disciplina espiritual budista, onde cada hábito diário é uma semente plantada que, inevitavelmente, floresce se for regada com constância e paciência. Um hábito essencial para esse cultivo é o da autoobservação compassiva. Muitas vezes nos olhamos de forma dura, cobrando perfeição, criticando cada erro, alimentando um padrão interno de julgamento. O budismo ensina que esse olhar não ajuda no progresso, mas aprisiona em um ciclo de autossabotagem. A prática consiste em observar suas próprias atitudes como quem observa uma criança aprendendo a andar, com paciência, com ternura, entendendo que a queda faz parte do aprendizado. Durante esses dias, quando notar um erro, não se culpe. Reconheça, corrija e siga adiante. Esse hábito liberta da tirania da autocrítica e traz mais leveza ao processo de crescimento.
Outro hábito poderoso é o de buscar harmonia com a natureza. No corre-corre das cidades, esquecemos que somos parte de um todo maior. O simples contato com a terra, a contemplação do céu, o som da chuva ou o canto dos pássaros nos devolvem a sensação de pertencimento. Durante esses 7 dias, permita-se um momento de reconexão com a natureza. Pode ser caminhar descalço na grama, observar uma árvore com atenção, sentir o vento tocar o rosto. Esses instantes despertam uma humildade silenciosa e uma gratidão profunda, pois lembram que fazemos parte de uma vida maior que nos sustenta a cada segundo. Um hábito que fortalece essa jornada é o da simplicidade nas escolhas diárias. Muitas vezes complicamos a vida acumulando compromissos desnecessários, sobrecarregando a mente com preocupações ou buscando sempre mais do que precisamos. O budismo valoriza a clareza que nasce do simples. Experimente nesses dias simplificar. Diga não ao que não agrega. Reduza excessos. Organize o espaço em que vive ou trabalhe. A simplicidade não é pobreza, mas abundância de clareza. Ao retirar o supérfluo, o essencial se revela com muito mais força. Outro ponto transformador é a prática do perdão libertador. Guardar mágoas é como carregar pedras pesadas na mochila da alma. Elas consomem energia e impedem o avanço. O perdão, no olhar budista, não significa aprovar atitudes erradas, mas libertar-se da prisão emocional criada por elas. Durante esses dias, reflita sobre pessoas ou situações que ainda despertam ressentimento em você. Respire fundo e mentalize: eu solto esse peso. Eu escolho seguir livre. Esse hábito pode não dissolver tudo de imediato, mas abre espaço para que a cura aconteça, trazendo leveza ao coração. Outro hábito que merece destaque é o da disciplina suave. Muitas vezes associamos disciplina à rigidez, mas no budismo a disciplina é vista como um cuidado amoroso, uma forma de manter-se no caminho. É escolher, dia após dia, o que traz clareza e equilíbrio, sem se deixar levar pela distração ou pelo desânimo. Ao longo desses 7 dias, estabeleça pequenas rotinas que nutram corpo e mente. Horários para meditar, momentos para refletir, pausas para respirar. Essa constância não oprime, pelo contrário, traz segurança e estabilidade, como o tronco firme de uma árvore que sustenta galhos e folhas em meio ao vento. Um hábito que amplia ainda mais a consciência é o da escuta interior. Muitas vezes buscamos respostas fora, em conselhos, livros, opiniões, mas esquecemos que dentro de nós existe uma voz silenciosa, sutil e sábia. Essa voz não grita, não pressiona, apenas sussurra. Para ouvi-la, é preciso silêncio e presença. Durante esses dias, ao enfrentar dúvidas ou incertezas, sente-se inquietude e pergunte a si mesmo: o que meu coração realmente precisa agora? Essa prática fortalece a confiança em si e ajuda a tomar decisões alinhadas com sua verdade mais profunda. Também é valioso cultivar o hábito do uso consciente do tempo. O tempo é um dos bens mais preciosos que temos, mas muitas vezes é desperdiçado em distrações, em atividades que não trazem sentido ou em preocupações que nada resolvem. O budismo ensina que cada instante é único e irrepetível. Durante esses 7 dias, observe como você tem usado seu tempo e pergunte: isso realmente contribui para a vida que desejo cultivar? Essa reflexão ajuda a redirecionar energia para o que realmente importa e evita a sensação de vazio ao final do dia. Outro hábito que merece ser trazido à luz é o da prática da alegria simples. Muitas vezes associamos alegria a grandes eventos, conquistas ou celebrações, mas a verdadeira alegria budista nasce das pequenas coisas: um chá quente, um sorriso compartilhado, um raio de sol atravessando a janela. Durante esses dias, faça o exercício de se abrir para essa alegria discreta, quase invisível. Quando ela surgir, permita-se senti-la por inteiro, sem pressa de buscar algo maior. Esse hábito traz um brilho suave à vida cotidiana e lembra que a felicidade não está longe, mas bem aqui, em cada detalhe. Ao integrar esses hábitos, percebe-se que a transformação não é algo que chega de fora, mas algo que brota de dentro, como uma fonte que começa a jorrar quando o solo é cuidado. O coração se torna mais amplo, a mente mais serena e o corpo mais presente. A vida continua a apresentar desafios, mas agora eles são vistos sob outra perspectiva.
não como inimigos a serem combatidos, mas como mestres que apontam o caminho do amadurecimento. Com o passar dos dias, ao vivenciar cada hábito com presença, algo vai se tornando cada vez mais evidente. A verdadeira transformação não se encontra em grandes mudanças externas, mas na sutileza das escolhas internas que repetimos diariamente. É no detalhe do respirar consciente, na gentileza cultivada, no silêncio respeitado e na simplicidade abraçada que a vida ganha novo significado. O que antes parecia apenas um exercício temporário de 7 dias, revela-se como um caminho possível para ser continuado, um modo de viver que nutre a alma e fortalece o espírito. Um hábito essencial para consolidar essa jornada é o da continuidade serena. Muitas vezes, após experiências intensas, sentimos entusiasmo nos primeiros dias e depois deixamos que a prática se perca. O budismo ensina que o segredo da transformação está na constância. Não é necessário fazer muito de uma só vez, mas manter o pouco feito todos os dias. Escolha 1 ou 2 hábitos que mais ressoaram com você e permita que eles se tornem parte do seu cotidiano. Assim, pouco a pouco, eles criam raízes e florescem naturalmente, sem esforço forçado. Outro hábito importante é o da reflexão compassiva sobre a vida. Reserve momentos para olhar para trás e observar sua própria trajetória. Não com pesar ou arrependimento, mas com compreensão. Cada escolha, cada erro, cada vitória contribuiu para que você fosse quem é hoje. O budismo nos lembra que nada é desperdiçado, tudo é aprendizado. Essa reflexão regular traz maturidade e aceitação, permitindo seguir em frente sem o peso da culpa e sem a ansiedade de querer acelerar o futuro. Outro hábito profundo é o da presença plena nas relações. Durante essa jornada, talvez você já tenha percebido que a forma como se conecta com os outros muda conforme a atenção se aprofunda. Quando estamos verdadeiramente presentes, sem distrações e sem julgamentos, as relações florescem de maneira natural. Escutar com atenção, falar com honestidade e agir com bondade criam laços mais fortes do que qualquer discurso elaborado. Nos próximos dias, pratique esse hábito de estar inteiro nas conversas e encontros, permitindo que cada relação seja também uma oportunidade de crescimento. Também é transformador o hábito de cultivar uma visão mais ampla da vida. Muitas vezes nos perdemos em problemas imediatos e esquecemos de olhar para o horizonte maior. O budismo nos convida a lembrar que a vida é impermanente, que cada ser humano carrega sua própria jornada e que, no fim, estamos todos aprendendo. Essa visão mais ampla ajuda a relativizar as dificuldades, evitando que pequenos problemas se transformem em tempestades. Durante esses dias, quando enfrentar um desafio, pergunte-se: daqui a alguns anos, isso ainda terá o mesmo peso? Esse olhar reduz a carga emocional e traz serenidade. Outro hábito de grande valor é o da prática consciente do descanso. Em uma cultura que exalta a produtividade constante, descansar pode parecer perda de tempo, mas na verdade é um gesto de sabedoria. O descanso não é apenas físico, mas também mental e emocional. Permita-se momentos de pausa, de simplesmente não fazer nada, de permitir que o corpo e a mente se renovem. O budismo ensina que até a terra precisa de repouso para voltar a ser fértil. Da mesma forma, nosso ser precisa de espaços vazios para florescer novamente. Um hábito que complementa essa jornada é o da compaixão universal. Até aqui, a compaixão foi cultivada consigo mesmo e com as pessoas próximas, mas ela pode ser expandida a todos os seres. Mentalize, sempre que possível, o desejo sincero de que todos, sem exceção, possam encontrar paz e felicidade. Essa prática dissolve barreiras internas de julgamento e preconceito, abrindo o coração para um amor mais abrangente e inclusivo. É um hábito silencioso, mas de impacto profundo, capaz de transformar não só sua vida, mas também a energia que você espalha pelo mundo. Outro hábito que traz equilíbrio é o da intenção consciente ao despertar e ao dormir. No início do dia, formule uma intenção clara. Pode ser manter a calma, praticar a paciência ou cultivar a gratidão. Ao final do dia, antes de dormir, libere o que não serve. Preocupações, mágoas, culpas. Esse ritual de abertura e fechamento cria um ciclo saudável, onde cada dia se torna um ciclo completo de aprendizado e renovação.
Pequenos gestos assim criam grandes mudanças na forma como encaramos a rotina. Também é essencial integrar o hábito da celebração da vida. Muitas vezes olhamos apenas para o que falta, esquecendo de celebrar o que já existe. A prática da celebração não precisa de grandes festas. Basta um sorriso, uma respiração mais profunda, um olhar de gratidão. Reconheça cada pequena vitória, cada momento de paz, cada passo dado no caminho da consciência. A vida se torna mais luminosa quando aprendemos a honrar os instantes simples que juntos compõem nossa existência. Ao consolidar esses hábitos, algo sutil acontece. A vida continua sendo a mesma em aparência, mas internamente tudo se transforma. O olhar muda, o coração se amplia, a mente se acalma. O que antes era vivido com pressa e ansiedade passa a ser experimentado com presença e serenidade. 7 dias podem parecer pouco, mas, quando vividos com consciência, são suficientes para abrir uma nova porta, uma nova forma de caminhar. E uma vez aberta, essa porta nunca mais se fecha, porque o gosto da paz verdadeira, uma vez experimentado, permanece para sempre como referência em cada passo da jornada.